Um abraço aí pro Cowboy Sport. Que história é essa de Lute? Meu irmão, é bomba, né? É bomba. Eu tinha saído para poder almoçar fora, né? Almoçar com minha mãe, na verdade. E aí, no caminho para casa, a bomba explodiu. Eu tava dirigindo. E aí, me ligaram, velho, saiu aí já. E é verdade, já foi concretizado. O negócio já aconteceu, né? Então, agora é só trazer aqui as informações para poder informar vocês, evidentemente, né? Mas não tem muito o que pensar, não, velho. Já foi, né? Já foi. Lúcio Rodrigues não é mais jogador do Bahia, tá? Lúcio Rodrigues não é mais jogador do Bahia. Lúcio Rodrigues foi vendido pelo Sport Clube Bahia para o futebol árabe, para o futebol saudita, na verdade, né? Da Arábia Saudita, né? Não deixa de ser árabe, mas para o futebol saudita. Afinal, é Arábia Saudita, não Emirados Árabes Unidos, né? Tá aí, o Bahia encaminha a vinda de Lúcio Rodrigues para futebol saudita com valor recorde no Nordeste. Neon é a equipe, né? Aceitou pagar 20 milhões de euros à vista, irmão. 20 milhões de euros à vista. Velho, assim, adoro o Lúcio. Acho que é um jogador importante pra gente, né? Fico um pouco preocupado com a questão esportiva, porque de fato é um jogador que vinha crescendo, que vinha ajudando, que foi fundamental, inclusive, né? Nessa reta final aí de Copa do Nordeste. Só que, velho, eu não tenho o que discutir, velho. 20 milhões de euros à vista, irmão. Não tem o que discutir, né? Literalmente, o Bahia comprou o cara por 60 milhões e tá vendendo por 120. Literalmente. Né? Não tem o que discutir. O Bahia está vendendo um cara pelo dobro do valor que comprou e ainda mantendo 25% de uma venda futura. Né? Ou seja, se ele for vendido de novo mais para frente, o Bahia ainda tem 25%. Né? 25%. Enfim, em relação à janela, né, a gente vai trazer aqui algumas elucidações. Primeiro porque a janela árabe não está fechada, né? A janela árabe fecha no dia 10 de agosto. Desculpa, 10 de setembro. Né? Então, evidentemente que a gente... Bruno falou aqui 139, meu irmão, mas os 2 milhões de euros são em bônus, né? São em bônus. Então, a gente não sabe exatamente quais são os critérios aí. Esse valor pode chegar a 139 milhões, mas 120 milhões à vista é o que eu estou falando, né, nesse momento. Tá? Enfim, tá aí. Deixa eu tirar as imagens aqui para a gente não tomar uma pancada. Eu não tinha nem visto que tinha começado aqui o vídeo. Mas tá aqui, ó. Neon aceita pagar 20 milhões de euros à vista, 2 milhões de euros em bônus, além de 25% em vira futura para o Clube Baiano. A negociação está na reta final. Matéria do Caê Mota. Né? O Bahia está muito perto de fazer a maior venda da sua história. O Neon, recém-promovido à elite da Liga Saudita, ofereceu 22 milhões de euros, 139 milhões de reais por Lúcio Rodrigues, e a tendência é que a negociação seja concluída em breve. E eu já tive informação que a negociação está selada. As conversas se intensificaram neste final de semana e os sauditas aceitaram pagar à vista 20 milhões de euros, 126 milhões de reais para ficar com o atacante uruguaio e outros 2 milhões de euros em bônus por produtividade. Por isso que eu não estou tratando esses 139, né, de uma maneira geral, porque são 126 à vista, 126 milhões à vista e mais 12 milhões, né, por produtividade. Então não é um valor garantido, digamos assim, né? Tem algumas situações contratuais que precisam ser estabelecidas para que o Lúcio Rodrigues alcance aí esse valor de 139. Ainda assim, velho, não tem muito o que discutir. Né? É a famosa proposta irrecusável. Agora sim, parem para pensar. Se a proposta está sendo irrecusável para o Bahia, imagine a proposta para o jogador. Imaginem a proposta para Lúcio Rodrigues. Imaginem. Né? Imaginem. Então, de fato, é uma situação que não tem muito para onde correr. Né? Os valores representam mais do que o dobro do investimento do Bahia, que pagou 11 milhões de dólares, 65,3 milhões na cotação da época, para comprar Lúcio Rodrigues ao Liverpool do Uruguai, né, em julho do ano passado. Ou seja, pouco mais de um ano depois, né? De julho do ano passado para setembro de 2025. O clube de origem do atacante ficará com 30% da mais-valia da nova venda. Os últimos dias foram de intensas rodas de negociações para melhorar a oferta inicial dos árabes. O Bahia fez jogo duro até conseguir chegar ao valor desejado e pagamento à vista. O percentual é feito em cima da diferença de 61 milhões entre a compra e venda, ou seja, o Liverpool tem direito a 18,3 milhões de reais. Né? Lúcio foi contratado após ser herói do título mundial sub-20 do Uruguai em 23, ficar com o artilharia pré-olímpico no ano seguinte e ter chances com Marcelo Bielsa na equipe principal. O investimento na ocasião foi uma aposta do diretor executivo Cadu Santoro e até hoje representa a maior compra de um clube do Nordeste. Com a camisa do Bahia, Lúcio soma 69 jogos, 20 gols e 3 assistências.
o Uruguai levantou ainda os troféus do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste deste ano pelo Esquadrão. Então, meu povo, podem trocar a palavra aqui encaminhada por selada, viu? Bahia selou, o Bahia concretizou a venda de Lúcio Rodrigues para o futebol saudita por 126 milhões de reais, né? Enquanto e esse valor pode chegar a 140 milhões de reais, né, em bônus de produtividade, né? Algumas metas estabelecidas, alguns critérios estabelecidos ali em contrato. Se o Lúcio alcançar, né, se essa produtividade for batida, esse valor pode chegar até 140 milhões de reais. A maior venda da história do clube, tá? A maior venda da história do clube. E aí, algumas pessoas falando de janela, algumas pessoas falando de reposição. De fato, a janela está fechada, né? Só que existem algumas situações que podem acontecer. Primeiro, né, o Bahia ainda pode contratar jogadores que estão sem clube, né? Jogadores que estão sem contrato. Claro, teria que ser uma pesquisa minuciosa. Sinceramente, eu não sei se o Bahia vai ao mercado para poder fazer essa reposição, né? Acho que essa reposição vai ficar para janeiro, e isso me preocupa um pouco esportivamente, mas assim, velho, é um valor que não tem como abrir mão, entendeu? Assim, existe a preocupação? Existe. Esportivamente, talvez faça um pouco de falta, vai ser um jogador importante que vai sair? Sim. Mas é o ônus, né? É o ônus que a gente vai ter que ter para poder receber aí 20 milhões de euros à vista pelo atleta, né? 20 milhões de euros à vista com esse atleta, do atleta. O Bahia não fica com o total, não, Bruce. Na verdade, é só dar uma lidinha na matéria aqui, ó. Aqui embaixo ele fala exatamente qual é o valor que o Liverpool vai ficar, né? Tá aqui, ó, 18,3 milhões, porque o Liverpool ele não tem 30% da venda, né? O Liverpool tem 30% da mais-valia, tá? Então, ele tem 30% da diferença do valor em que o Bahia pagou e o valor que o Bahia vendeu. Nicolas Moura, Ademir e Kaique na direita, Pug e Sanabria na esquerda, William José e Thiago na centroavância. Cara, me incomoda um pouco, né, essa questão esportiva, porque o Lúcio é um jogador, é uma espécie de 12º jogador, mas ao mesmo tempo é uma janela que se abre, como disse bem o Calegode aqui, para Thiago, né? Thiago vive um momento muito bom, né, velho? Thiago vive um momento mágico, eu diria assim. O cara acabou de ser o melhor jogador de uma final de Copa do Nordeste, 3 gols, né? Hat-trick numa final de campeonato. É um jogador muito jovem ainda, um jogador que tem um salário mais baixo e que tá dando um retorno legal. Sei lá, 1 mês e meio atrás, estava todo mundo pedindo para Thiago se titular na frente de Lúcio, né? Tava todo mundo pedindo para Lúcio sair do Bahia. Você vê como o futebol é dinâmico, né, velho? Como o futebol muda rapidamente, né? De um mês para o outro, as coisas podem mudar, as coisas mudam na velocidade da luz, né? Pro bem e pro mal. O Lúcio vinha na sequência horrível, jogando mal, todo mundo querendo que o Lúcio fosse para PQP. Aí agora chegou uma proposta de 20 milhões de euros por Lúcio, o Bahia vende, aí tem torcedor que tá, não venderia não. Leiro vindo no Twitter que Abubakar tá esperando a situação de Lúcio para assinar cruzado com o Bahia. Viu algo sobre isso? Não estou sabendo de nada. Não estou sabendo de absolutamente nada. Envolvendo reposição. Eu acho, meu palpite, tá? Meu palpite é achismo, é feeling. Acho que o Bahia não vai ao mercado repor Lúcio. Acho que o Bahia vai apostar em Sanabria, na chegada de Sanabria, e que pode ter sido uma movimentação já pensando na possibilidade de Lúcio sair, tá? É importante que a gente fale sobre isso. Sanabria pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda e apostar no crescimento de Thiago até o final da temporada. Eu acho que é por aí. Tá? Acho que é por aí. A manutenção de Thiago até o final da temporada, o crescimento do Thiago até o final da temporada, em paralelo com o crescimento de Sanabria. A chegada de Sanabria que pode jogar tanto por um lado quanto pelo outro. Né? Então, acho que vai ser mais ou menos por aí. Eu não vejo nesse momento, sincero e honestamente, eu não vejo nesse momento o Bahia indo ao mercado, tá? O Bahia indo ao mercado para poder repor não, tá? Para poder repor não. Renatinho colocou aqui também, ó, já foi. Sempre disse em lives que participa que o ativo precisa girar. Sempre disse também que agora o nosso CEP virou postcode, né? Que é CEP em inglês, né? Precisamos crescer economicamente de uma forma mais rápida e na veia do que venda de direitos econômicos. Valores sensacionais para um atleta que chegou há um ano e à vista. Sucesso. Rai Costa, membro por um mês. Ano passado estava voando. Esse ano caiu muito de rendimento. O Lúcio atual está abaixo do que ele entregou antes. Eu venderia e apostaria na base. É o que deve terminar acontecendo, né? Com o Thiago aí despontando bem, inclusive sendo um jogador a marcar um hat-trick, né, na final de Copa do Nordeste. Igor Dunha,
Leiro, hora de subir Juan Pablo e Del? Será que Del é uma opção com 17 anos? Eu seguraria. O Juan Pablo eu acho que dá. O Juan Pablo eu acho que tem um físico, já tem uma capacidade maior, né? Física. Acho que o Juan Pablo é um jogador mais preparado do que o Del. Tá? O Del ainda tem um pouco mais de cuidado. Eu teria um pouco mais de cuidado com o Del. Na minha opinião, o Del precisa ter um pouco mais de cuidado assim, com ele, sabe? Acho que ele não tá pronto ainda. Mas o Juan Pablo, eu acho que fisicamente, o Juan Pablo, acho que ele já poderia ter um pouco mais de minutagem, né? Um pouco mais de oportunidades, tá? Etcheverry tá no... Etcheverry foi pra, se eu não me engano, foi pra Roma, velho. Eu vi que ele assinou, ele foi emprestado pelo City para algum time. Acho que foi a Roma, né? Posso estar errado aqui agora, deixa eu confirmar. Não, desculpa, o Bayer Leverkusen. Ele foi emprestado pelo City para o Bayer Leverkusen, inclusive já jogou lá na Bundesliga, né? Não tem condições nesse momento, né? Ele tá lá no futebol europeu e nesse momento é inviável, né? O Etcheverry jogar no Brasil e no Bahia, né? Ele foi emprestado pelo City para jogar lá no Bayer Leverkusen, tá? Bayer Leverkusen. Por quê? Del é muito diferente, ele é muito à frente do tempo dele, tem que subir. É a minha opinião, velho. Eu não enxergo essa diferença toda. Del, para mim, é um jogador que se destaca, mas não é um jogador que faz tanta diferença assim no sub-20, por exemplo. Né? Ainda é um jogador que precisa maturar um pouco mais, na minha opinião. Né? Na minha opinião. Acho que Juan Pablo já tem uma questão física, uma questão de maturidade, né, mais apurada, né, mais desenvolvida em relação ao Del. É só a minha opinião, pô, é só a minha percepção. Se você acha que ele já está pronto, tudo bem, é a sua percepção e tá tudo certo. Eu só estou trazendo a minha opinião. Eu acho o Del ainda um jogador verde. Tá? Eu acho o Del ainda um jogador verde. Eu esperaria, né? Eu demoraria um pouco mais para maturar esse jogador. Um abraço aí pro Igor Silveira. Galera, me perdoa a ignorância, mas por que a janela que fechou agora em setembro não atrapalha a negociação de Lute? Porque a janela árabe tá aberta até dia 10, velho. A janela do futebol árabe tá aberta até o dia 10. Então eles podem contratar jogadores até o dia 10. Né? A janela não influencia em nada. A janela não influencia em nada nesse sentido. Né? Não influencia em nada. Del é um jogador que eu tenho a mais expectativa na base. Eu também tenho expectativas nele. Eu só acho que a gente tem que ter calma e cuidado com ele. Eu só acho isso. Rai Costa, quando a gente achava que iria sossegar as especulações com o fechamento da janela, vem os árabes e arrumam essa. Mas aí não teve especulação certa, Rai. Foi pagou, levou. Foi pagou, levou. Leandro Portugal. Tem gente falando adeus Copa do Brasil, mas Lúcio era reserva. Melhorou, mas nem de longe era o craque do time. Pois é. É verdade verdadeira, Luciano. Sacramentado. Como diriam os mais antigos no rádio, né? Selado, rotulado e carimbado. Está sacramentado. Lúcio vendido, né? Já foi. Exato. É isso, é o que eu penso, Falcon. Del tem muito para maturar, uma joia para lapidar um projeto de craque. É isso, eu também acho. Acho que é um jogador que vai chegar lá, né? Assim, eu vejo realmente o Del com grandes possibilidades de chegada. Mas, para mim, ainda é um jogador que precisa. Tá verde. O Juan Pablo, ele tá. Inclusive, fisicamente falando, o Juan Pablo. É isso, é João Andrade, né? Pois é. Selado, rotulado e carimbado. É isso, João Andrade, ele mesmo. Eu tava na dúvida se era ele ou se era outro, aí eu terminei não falando. Porque essa vinda de Lute não surgiu agora, já devia estar em pauta há algum tempo, junto com a demora das contratações. Acho que podemos colocar na conta de Cadu as perdas de possíveis títulos. Não concordo com essa não, Ju. Essa eu discordo de você. Não tem como o cara precisar quando é que o jogador vai ser vendido e quando é que os times vão chegar num acordo. Né? Pensa aí, você tá vendendo seu carro. Você tem como precisar se seu carro vai ser vendido hoje, amanhã, depois de amanhã. O cara te fez uma proposta, você faz uma contraproposta. O cara, mas isso aí não dá, tem que ser assim. Aí você vai. A negociação ela pode demorar 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias. A gente não tem como. Essa aí, velho, eu isento o Cadu Santoro. Vocês sabem que eu sou crítico em relação ao Cadu Santoro em vários momentos. Mas essa aí eu isento o Cadu, velho. Não tem como o cara adivinhar exatamente. Né? Não tem como o cara adivinhar exatamente qual é o dia que a venda vai ser sacramentada. É natural, imagino também que já devia ter algum tipo de conversa, mas não tem como a gente cravar, né? Pô, o cara vai ser vendido data tal para poder, né, se antecipar a uma possível venda. Então, nessa aí, velho,
Nessa aí eu isento o Cadu dessa aí. E olha que eu sou um cara bastante crítico a Cadu Santoro, né? Quem assiste aqui sabe disso. Mas. Enfim. Eu não acho correto, né? Não acho correto dessa vez colocar na conta dele, não.